Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula do professor Júlio César. O tema de hoje será Primeiro Reinado. A independência política do Brasil ocorreu sem alterar a ordem socioeconômica, manteve sua estrutura social, o escravismo, o latifúndio e dependência externa. Diferente do que ocorreu em outros países americanos, que optaram pela república, o Brasil ficou independente instituindo um regime monárquico. Dom Pedro contava com o apoio de altos funcionários públicos e da elite rural. A independência do Brasil não ocorreu de maneira pacífica. Em algumas províncias, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Cisplatina, as forças portuguesas resistiram à nova situação. Na Bahia, o brigadeiro Inácio Madeira e Melo manteve-se fiel a Portugal. Ele controlava a capital, Salvador. A Vila de Cachoeira liderou a luta pela independência na Bahia. Destacaram-se nessa luta nomes como de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, primeira mulher a atuar numa unidade das Forças Armadas Brasileiras. Depois do cerco de Salvador pelas tropas do Lord Thomas Cochrane, o brigadeiro Inácio de Madeira e Melo foi forçado a capitular e abandonar Salvador em 2 de julho de 1823, data da independência da Bahia. No Piauí, a resistência portuguesa coube ao major João José da Cunha Fidié. Apesar de vitorioso no início das lutas, inclusive na Batalha de Genipapo, ele teve de capitular quando partiu para reorganizar as forças portuguesas em Caxias, no Maranhão. Os brasileiros usaram a tática de guerrilhas para desestabilizar as tropas de Fidié. No Maranhão, as elites agrícolas eram unidas aos portugueses até por laços de sangue. Chegou a ser uma das capitanias mais ricas da colônia na época. Os filhos das elites estudavam em Portugal. Essas elites se manifestaram contra a independência, mas foram obrigados a se render às forças militares comandadas pelo Lord Thomas Cochrane. No Pará, as elites locais também eram favoráveis à manutenção dos laços com Portugal. O governo brasileiro enviou o mercenário Almirante Grenfell para enfrentar os rebeldes. A crueldade com que ele lidou com a revolta marcou a história local. Ele fuzilou 5 soldados escolhidos aleatoriamente e prendeu 256 pessoas no porão de um navio com as portas fechadas. Quase todos morreram asfixiados. O episódio ficou conhecido como o Massacre no Brigue Palhaço. Na Cisplatina, a resistência portuguesa coube a Dom Álvaro da Costa, que se estabeleceu na capital, Montevidéu. As tropas portuguesas, sob o comando do general Frederico Lecourt, partiu do interior da província e venceu as forças de Dom Álvaro em 1824. Reconhecimento da independência. De nada adianta um país ser independente se outros países não reconhecerem sua independência. Nessa situação, ele não pode fazer negócios. O primeiro país a reconhecer sua independência foram os Estados Unidos em 1824. Os norte-americanos seguiram a doutrina Monroe, que dizia "A América para os americanos", sugerindo que os Estados Unidos apoiariam todos os movimentos de independência no continente. A Inglaterra intermediou o acordo que permitiu o reconhecimento da sua independência por Portugal em 1825. Pelo acordo, o Brasil teria que pagar um montante de 2 milhões de libras aos portugueses. A Inglaterra emprestou esse dinheiro e confirmou o Tratado de Comércio com o Brasil. Pelo tratado, o Brasil se tornava um fornecedor de matérias-primas e consumidor de produtos industrializados dos ingleses, fato que configurou nossa dependência econômica. A Assembleia Constituinte de 1823 e a Constituição da Mandioca. Um país independente precisa de uma Constituição para organizar juridicamente a nação. Para isso foi convocada uma Assembleia Constituinte, onde teve predomínio de parlamentares oriundos da aristocracia rural. Desejava uma Constituição que mantivesse a escravidão e mantivesse a população mais pobre excluída das decisões políticas. Também procurava limitar o poder do imperador. Entre os principais articuladores desse projeto estavam os irmãos Antônio Carlos de Andrada e José Bonifácio de Andrada. Seu projeto previa o voto censitário, ou seja, baseado na renda, sendo necessária uma renda equivalente a 150 alqueires de mandioca para alguém possuir direitos políticos, daí o apelido Constituição da Mandioca. Dom Pedro I, vendo a limitação de seu poder pelos parlamentares, decidiu dissolver a Assembleia em novembro de 1823, no episódio conhecido como a Noite da Agonia. Vários deputados foram presos, entre eles os irmãos Andradas, que foram exilados. A Constituição outorgada de 1824. Dom Pedro I nomeou um Conselho de Ministros para ajudá-lo a redigir a Constituição do país, que foi outorgada, ou seja, aprovada sem consulta popular em 1824. A Constituição de 1824 estabelecia, além do regime monárquico, 4 poderes: executivo, exercido pelo imperador e por ministro de Estado, sua função era executar as leis; legislativo, exercido pela Câmara de Deputados e pelo Senado, eram responsáveis pela elaboração das leis; judiciário, exercido por juízes e tribunais, seu papel era julgar os casos previstos em lei; moderador, exclusivo do imperador, que poderia intervir nos demais poderes. O voto era censitário, ou seja, baseado na renda. As províncias, atuais estados, seriam governados por presidentes indicados pelo imperador. A religião oficial era a católica, subordinada ao Estado por 2 mecanismos: o padroado,
o imperador poderia intervir na nomeação de cargos eclesiásticos, e o beneplácito. As decisões do Papa somente teriam validade no Brasil com a concordância do imperador. Confederação do Equador, 1824. A Confederação do Equador foi uma revolta ocorrida no Nordeste brasileiro contra a política absolutista de Dom Pedro I. Participaram da revolta as seguintes províncias: Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Entre as causas da revolta podemos citar a crise econômica provocada pela concorrência estrangeira no comércio do açúcar e do algodão, a nomeação de presidente da província de Pernambuco contrário aos interesses da elite local, a dissolução da Assembleia Constituinte, a imposição da Constituição de 1824. Entre os líderes do movimento destacaram-se Manuel Carvalho de Paz de Andrade, Frei Caneca e Cipriano Barata. Um dos participantes do movimento defendiam ações radicais como ocorreram no Haiti, e isso assustava as elites. Dom Pedro contratou mercenários que foram ao Nordeste para reprimir os revoltosos. As tropas terrestres do imperador eram comandadas por Francisco de Lima e Silva. Este comandou um tribunal que condenou à morte 16 participantes do movimento. Entre os deputados estava o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, o Frei Caneca. A crueldade do imperador contra os rebeldes desgastou sua imagem com a população. Muitos jornalistas passaram a criticar o imperador, acusando de autoritarismo e absolutismo. Entre esses jornalistas estavam Evaristo da Veiga e Líbero Badaró. Esse último foi assassinado por apoiadores de Dom Pedro em 1830. Guerra Cisplatina. Em 1825, a província Cisplatina, liderada por Juan Antônio Lavaleja, iniciou sua guerra de independência contra o Brasil. A Argentina apoiou os cisplatinos. A guerra provocou inúmeras derrotas para as tropas brasileiras, além do enorme prejuízo financeiro. A Cisplatina corresponde ao atual território do Uruguai e foi anexada ao Brasil em 1816 a mãe de Dom João VI, que alegava direito sucessório de sua esposa Carlota Joaquina na região. Na verdade, era uma guerra que não interessava ao povo brasileiro. Era uma questão de orgulho do imperador. A guerra terminou com a intermediação da Inglaterra, onde Brasil e Argentina renunciaram às pretensões de anexar o território e o reconheceram como país independente, com o nome de República Oriental do Uruguai. A questão da sucessão do trono português. Como alto rei de Portugal, Dom João VI, seu herdeiro seria Dom Pedro I, imperador do Brasil, que se tornaria Dom Pedro IV de Portugal. A questão é que isso poderia fazer o Brasil voltar à condição de independência aos portugueses. Dom Pedro teve de abdicar do trono português em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade. Até a maioridade de Dona Maria da Glória, o governo português seria exercido por Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, mas apenas como regente. Porém, Dom Miguel deu um golpe e se proclamou rei de Portugal. O fato provocou uma guerra civil no território português. Dom Pedro não poupou esforços nem recursos em financiar as tropas contra Dom Miguel. Na prática, gastava recursos do Brasil numa guerra portuguesa. Abdicação de Dom Pedro I. A crise econômica, a crueldade na repressão à Confederação do Equador, os gastos nas guerras por interesses pessoais, a política absolutista, as críticas da imprensa desgastaram a imagem de Dom Pedro I. Ele foi recebido com faixas pretas de protesto numa viagem em Minas Gerais. As faixas relembravam o assassinato do jornalista Líbero Badaró por partidário de Dom Pedro. Um grupo de portugueses, apoiadores de Dom Pedro, decidiram recebê-lo com festa no Rio de Janeiro. Porém, os opositores brasileiros deram início a inúmeros confrontos de rua, num episódio que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Diante da situação, Dom Pedro chegou a nomear o Ministério Liberal para acalmar os ânimos, mas logo mudou de ideia e nomeou novamente o Ministério Centralizador. As elites agrárias e setores do exército também passaram a hostilizar o imperador. Dom Pedro I teve de abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que então tinha apenas 5 anos de idade. Dom Pedro I embarcou para Portugal, onde venceu seu irmão Dom Miguel e assumiu o trono português com o título de Dom Pedro IV.